Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, eu quero dizer para vocês, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Vamos à missa. E vamos para a missa com um sentido novo. Claro, a grande novidade é essa. Jesus nasceu, padeceu, morreu, ressuscitou, nos salvou, venceu a morte, venceu o pecado, destruiu o demônio. E na missa nós celebramos tudo isso, mas hoje, de maneira especial, estamos celebrando aqui no Brasil o Dia de Todos os Santos, que é celebrado no dia 1º de novembro, Todos os Santos. O Evangelho de hoje está em São Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 até o 12º, nos narra justamente os bem-aventurados. E quem são os bem-aventurados? Foram aqueles, meus irmãos, que neste mundo foram desprezados, mas que viviam uma vida intensa com Deus, uma vida voltada para Deus. Eles desprezaram as coisas deste mundo, eles foram perseguidos, eles viviam na pobreza, eles viviam todos os tipos de sofrimentos, como nós ouvimos agora das bem-aventuranças, mas o olhar deles estava voltado para quem? Para o Senhor, estava voltado para o céu. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E é importante notar que Jesus não está falando de uma pobreza material. Jesus está falando dessa pobreza espiritual, aonde a pessoa vive numa situação de não ter nada, mas de ter somente Deus. Só Deus que ele tem. E essas pessoas, Jesus disse, deles é o reino dos céus. Aqueles que vivem e que viveram a pureza de coração, verão a Deus. Então hoje a igreja se volta para o céu. A igreja militante, que somos nós, nos voltamos hoje para a igreja triunfante e contemplamos todos aqueles que agora estão na eternidade. Não somente os santos que foram canonizados pela igreja,
e por isso tem ali o altar, tem escritos sobre eles, e nós lemos a vida deles e isso nos entusiasma para que também possamos viver a santidade. Mas aqueles santos que viveram no anonimato, porque também tem os santos que viveram no anonimato. Aquela dona de casa que soube cuidar do esposo, que cuidou dos filhos, que vivia uma vida com Deus. Aquele dono também de casa que vivia bem com a sua esposa, não caía no adultério, mas se caiu no adultério, acabou reconhecendo a sua fragilidade e começou a levar uma vida santa, que cuidava bem dos seus filhos, dos seus compromissos, mas também pessoas, né, de alto escalão, com cargos grandiosos, mas que viviam a humildade do coração, que ajudava os necessitados. Por isso que hoje nós celebramos todos os santos, todos os santos. Eles contemplam agora a face de Deus. E como diz lá no Evangelho, ou no livro do Apocalipse, lá, aqueles que já contemplam a face de Deus, lá não haverá mais choro, sofrimento nenhum, nenhuma doença, livre de todo tipo de preconceitos, de bullying, mas que viveram a verdadeira santidade em Deus e agora estão contemplando a face do Senhor, como diz na primeira leitura de hoje, no livro do Apocalipse, no capítulo 7, do versículo 2 a 4, depois do 9 a 14. Aí João diz assim: depois disso vi uma multidão. É o versículo 9. Vi uma multidão imensa de gente de todas as nações. Meus irmãos, de todas as nações. Ele viu os brasileiros. Mas você que está me ouvindo aí em qualquer parte do país, onde você esteja, lembre-se também, aí você da sua nação. Ele viu, ele contemplou todas as nações, tribos, povos e línguas, aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, que se converteram, que mudaram de vida, pessoas que viviam na prostituição, pessoas que viviam na corrupção, pessoas que viviam na vida errada. E elas ouviram a palavra do Senhor e elas se converteram e começaram a seguir nosso Senhor Jesus Cristo numa vida de santidade, numa vida santa. Foram essas pessoas que João viu, nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Gente, era uma multidão incontável de pessoas que se salvaram e que contemplam a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Eles trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Lembrando que essa veste branca simboliza o batismo. Lembremos que no dia do nosso batismo nós recebemos uma veste branca e que ela não poderia se manchar. Se lembram? Não poderia ser manchada. E eles lutaram para não manchar essa roupa. Ele viu também pessoas que estavam com palmas nas mãos, a palmas da vitória. Porque eles venceram o pecado. Com a graça de Deus, eles venceram o pecado. Eles venceram a ação do inimigo em Deus, porque se por eles mesmos eles não conseguiriam, mas estavam unidos a Deus. Contavam com a intercessão de Nossa Senhora. E venceram e estavam diante de nosso Senhor.
E todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus. Adoravam a Deus dizendo: Amém, Amém, Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. E eles dizendo amém, amém. É a visão beatífica, meus irmãos. É isso que esses santos estão lá, diante de nosso Deus, aqueles parentes seu, que viveram a vida de santidade, que viveram para Deus, que praticavam a caridade, que buscavam a Santa Missa, que não viveram e lutaram contra o orgulho, a soberba. Esses que estão diante de Deus e são santos, meus irmãos, são santos. Agora eles contemplam a face do Senhor. É isso que a igreja celebra no dia de hoje. Eu repito, não somente aqueles santos conhecidos que nós já sabemos aí, São Padre Pio, Santa Catarina de Sena, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, e assim tantos e tantos que reconhecidos pela igreja e colocados lá para que nós, vendo, estudando a vida deles, isso possa nos entusiasmar a viver a santidade, mas também aqueles que viveram no escondimento. Você está entendendo? E isso, meus irmãos, contemplar hoje e celebrar a vida de todos os santos, isso nos anima a querermos também viver a santidade. Diante dessa multidão de pessoas que São João viu, diante do trono de Deus, você precisará estar lá também. Nós não temos outra opção, meus irmãos, ou santos ou nada. Temos que ser santos. Precisaremos conquistar essa coroa da vitória. Precisaremos sim lutar contra o pecado. Não vamos nos misturar com o mundo. Sim, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Como Jesus dizia, ele falou isso para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E se o reino de nosso Senhor Jesus Cristo não é deste mundo, então nós não vamos querer reinar neste mundo, não. Nós queremos reinar no céu. Então vamos fazer de tudo, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos viver as bem-aventuranças. Vamos viver, meus irmãos, os sacramentos. Os sacramentos nos santificam. Então, se você está vivendo alguma questão aí no seu matrimônio de irregularidade, se você está no adultério, se você saia desta vida, e vamos ser santos, vamos fazer em tudo a vontade de nosso Deus. Como no passado, aqueles que já estão na eternidade, eles lutaram, eles venceram. Que eu me recordo de Santo Inácio de Loyola. Quando ele estava lá deitado, por causa daqueles estilhaços do canhão, porque ele estava indo para uma guerra, e ele acabou sendo atingido, e aí estava deitado lá, não sabia o que fazer, então ele pediu a leitura, alguns livros, de aventuras, porque ele gostava de livros de aventuras e tudo mais, e não tinha outra coisa a não ser
a vida dos santos e a vida de Jesus. Ele não quis, de primeira mão ele não quis. Ele queria aqueles livros de romances, de aventura e aquela coisa toda. Não teve outra alternativa senão pegar ali a vida de Jesus, a vida dos santos, e começou a ler. E ele foi percebendo um lado que ele não tinha percebido até então. Esses homens, mulheres, crianças que foram martirizados, que por amor a Jesus só queriam saber de nosso Senhor, desejosos do céu, e na medida que ele foi lendo aquelas histórias, isso foi entusiasmando o coração dele, e ele chegou a um ponto que ele tinha que decidir se ele continuaria nessa vida errada, ou se ele renunciaria a tudo aquilo para viver a santidade. E ele optou pela santidade. Ele optou para viver a vida com Deus. E chegou um momento que ele disse assim: se eles conseguiram, eu também conseguirei. Eu gosto muito desta frase de Santo Inácio de Loyola. Além daquela que ele diz que tudo deve ser feito para a maior glória de Deus, essa daqui eu vejo que foi um ponto fundamental para que ele pudesse correr em busca da santidade. Se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Vamos, então, meus irmãos, colocar isso como propósito da nossa vida. Se Santa Teresinha conseguiu, se Santo Inácio de Loyola conseguiu, São Francisco de Assis conseguiu, se São Martim de Lima conseguiu, está entendendo? Se São Benedito conseguiu, eu também vou conseguir. Vamos contar com a graça de Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude. Vamos largar o pecado de lado. Vamos deixar o pecado, abandonar as coisas desse mundo que não nos conduz a Deus e vamos levar uma vida de santidade. Se eles conseguiram, meus irmãos, nós também iremos conseguir. E vai ser muito bonito quando nós todos nos encontrarmos no céu. Porque, meus irmãos, precisamos ter noção que muitos não conseguiram, viu? Como nós vimos esses dias no Evangelho, Jesus dizendo que a porta larga é a que conduz à perdição. E ele disse que muitos e muitos acabaram indo pela porta larga. Mas a nossa opção é pela porta estreita que nos leva à santidade, que nos leva à salvação. Se eles conseguiram, nós também iremos conseguir. Vamos levar uma vida de santo e vamos levar uma vida santa. Meu Deus do céu. Diante de toda essa luta que nós estamos travando, luta contra o pecado, contra esse mundo, infelizmente as pessoas aí se consagrando a Satanás. Nós iremos nos consagrar sim a Deus, a Nossa Senhora. Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E se Deus nos achar dignos do reino dos céus, que maravilha eu encontrar com você e você comigo e nós vivendo aquilo que está escrito no livro do Apocalipse agora, todos diante de Deus, dizendo amém, aleluia, contemplando a face de Deus, numa felicidade inagualável, inigualável. Felicidade inigualável. Meu Deus do céu, como vai ser bonito, vai ser maravilhoso, meus irmãos. Saber que nós estaremos diante de Deus e dizendo
conseguimos. E os santos dizendo a mesma coisa, vocês conseguiram. Como Santa Catarina de Sena diz que quando uma alma ela entra no céu, os santos começam a aplaudir, bater palmas e dizendo: venceram, eles também venceram. Vamos vencer o pecado, vamos ser santos, vamos para o céu um dia, meus irmãos. Vamos para o céu um dia. Agora até me recordo que há muito tempo atrás eu escrevi um livro que eu intitulei dizendo assim: o meu lugar é o céu. Nesse livro eu vou falando assim dessa conquista diária, dessa luta constante que nós devemos ter contra o pecado, porque o meu lugar é o céu, o nosso lugar é o céu. Nós não temos moradia permanente aqui na terra. A nossa moradia permanente é no céu. O meu lugar é o céu, o nosso lugar é o céu. Vamos para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Vamos para o céu.